Descubra o profeta dos milagres divinos da Bíblia, a verdade incrível que foi revelada. No terceiro ano de Joaquim, uma sombra de idolatria cobria o reino de Israel sob o reinado de Acabe. O povo, desviado das sendas do Senhor, adorava Baal, um deus feito de mãos humanas. A corrupção moral e espiritual permeava cada aldeia, e em meio a essa treva, levantou-se um homem escolhido por Deus, Elias, o profeta que trazia a mensagem do Altíssimo e que se tornaria um símbolo de fé em tempos sombrios. Em meio ao barulho do culto a ídolos, a voz de Elias ressoou como um trovão: não haverá orvalho nem chuva, excepto segundo a minha palavra. E assim, um sinistro silêncio da seca se instalou na terra. Enquanto a poeira da terra seca se acumulava e as plantas murchavam, Deus não abandonou seu profeta. Com um milagre que desafiava a lógica humana, um corvo, pássaro de mau agouro, trouxe pão e carne a Elias, alimentando-o 2 vezes ao dia. Cada refeição era um lembrete da soberania de Deus, enquanto a terra ao redor dele padecia sob a fúria da seca. As promessas do Senhor nunca falharam, e Elias conhecia bem o Deus que servia. Um dia, ao passar por Sarepta, o profeta avistou uma viúva, já preparada para encarar a morte. Com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela se via sem esperança. Mas Elias, guiado pelo Espírito, pediu que primeiro fizesse um bolo para ele. Em obediência, a viúva erguia uma pequena oferenda de fé, e com isso, a farinha e o azeite nunca se esgotaram, criando um manancial de provisão na escassez. Essa experiência não era meramente um milagre de sustento, mas uma manifestação do poder de Deus que restabelecia a vida em meio à morte. No entanto, uma nuvem de tragédia se abateu. O filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A dor invadiu o coração da mãe, e Elias, compadecido, clamou ao céu por intervenção. Deus atendeu à sua oração e ressuscitou o menino, trazendo uma onda de adoração à viúva e um renovado entendimento da soberania do Senhor. Com o povo de Israel ainda em trevas, Elias enfrentaria com bravura os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Sob um céu estrelado, ele desafiou os adoradores de Baal a invocar sua divindade, desejando ver quem realmente responderia. Quando o fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício preparado por Elias, não houve dúvida entre o povo: o Senhor é Deus. A fé foi restaurada, mas logo depois, o desafio não terminou. Ao ouvir a ameaça da rainha Jezabel, Elias, temeroso, recuou e fugiu para o deserto. Sozinho, desanimado e desejando a morte, Deus apareceu a ele não em grandes demonstrações de poder, mas em um sussurro suave. Esse encontro transformador proporcionou a Elias uma nova perspectiva sobre a força divina que sustenta até os corações mais fracos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante das adversidades, Elias ainda não sabia que sua história estava longe de ser concluída. Uma nova chamada divina estava prestes a se revelar, oferecendo novos desafios e reafirmando a entrega desse profeta ao Deus que não falha. Elias, revigorado pelo sussurro divino, estabeleceu-se em uma caverna no Monte Horebe, onde se reconstituiu e buscou por respostas. O espírito opressivo que o havia perseguido não se dissipava, e o profeta ponderava sobre seu papel na história de Israel. A solidão e a dúvida ameaçavam ofuscar sua missão, mas Deus o havia chamado. Havia um plano que ainda não se desvelara, e a luz da revelação estava prestes a brilhar. Na calada da noite, enquanto o luar filtrava-se através das rochas, o Senhor lhe falou: Elias, o que fazes aqui? O profeta respondeu com voz cansada e ferida: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas com a espada. Eu fiquei só, e eles procuram a minha vida, para tirar. 1 Reis 19, 9 e 10.
A angústia em seu coração ressoava na solidão de sua voz, mas Deus, com amor e compaixão, tinha planos que transcendiam seu desespero. Saia e fique neste monte, disse o Senhor, e através de fenômenos poderosos, o vento forte, o terremoto e o fogo, Deus não estava em nenhum deles. Após essas demonstrações de força, veio o som de um suave sussurro. Elias, novamente, se encontrou nessa voz, uma revelação do caráter de Deus, que não depende do tumulto do mundo, mas se revela na quietude e na confiança. A presença divina seria seu conforto e sua instrução. Lá, na presença do Altíssimo, Deus cumpriu algo surpreendente. Volta pelo teu caminho ao deserto de Damasco, e chegando, ungi Azael por rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Minsi, ungi por rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungi por profeta em teu lugar. 1 Reis 19, 15 e 16. O plano soberano de Deus não consistia somente em ressalvar seu servo solitário, mas também punir a corrupção e estabelecer novos líderes que levantariam a bandeira da justiça e reverência a Deus. Elias deixou a caverna com um renovo de esperança, sabendo que não estaria mais sozinho. Havia outros que ainda não se haviam curvado a Baal. O profeta, na sua missão de unção, atravessou cidades e povoados, e em cada passo que dava, o peso da responsabilidade se tornava mais palpável. Ele não apenas preparava novos líderes, mas incutia um senso de volta ao arrependimento e à restauração nas almas de um povo amado por Deus. A cada novo caminho, a cada nova unção, ele entendia um pouco mais do mistério que se revelava. Apesar da adoração a ídolos, o amor do Senhor não se havia extinguido. A fidelidade de Deus transcende a incapacidade humana de permanecer fiel. Enquanto fazia essa viagem, o peso da idolatria ainda pressionava o coração do povo, mas agora havia uma esperança renovada. Por fim, ao encontrar Eliseu, o futuro profeta foi chamado de Arararado. Ao lançar sua capa sobre ele, Elias soube que havia plantado uma semente duradoura. Um novo ciclo de pregação e ação foi iniciado, e Eliseu foi instruído a seguir os passos de Elias, um sinal de que algo grandioso estava por vir. E enquanto Elias observava Eliseu assumir o manto do serviço profético, uma nuvem sombria sobre o futuro ainda pairava. O verdadeiro teste da fé estava distante, e um choque entre as forças da luz e das trevas se desenhava no horizonte. Mas a pergunta permanecia, com a volta do coração do povo a Deus, o que mais estava reservado na jornada de Elias, e quais seriam as consequências da rebelião de Israel? A resposta estava entrelaçada com a vontade soberana de Deus, em um plano que mudaria não apenas a nação de Israel, mas toda a criação. A engrenagem do destino se movia, e o próximo capítulo da história estava prestes a ser escrito com poder e redenção. Elias lançou um olhar atento para o horizonte enquanto se afastava de Eliseu, seu novo discípulo. O peso da responsabilidade ainda pulsava em seu peito como um tambor. A estrada à frente era repleta de incertezas e desafios, e cada passo que dava reecoava na sua mente a mensagem do Senhor: uns vão se levantar com a força de minha inspiração, mas outros ainda se reafirmarão na rebelião. À medida que seguia em direção ao deserto de Damasco, Elias não pôde evitar a sensação de que algum grande acontecimento estava prestes a romper os céus. O silêncio reverberava em seu coração, como uma premonição, enquanto o vento trazia consigo murmúrios estranhos, ecos de súplicas e pedidos. O fardo do povo pairava sobre seus ombros, e ele sabia que a tarefa que Deus lhe confiara não era simples. A unção de reis e profetas era apenas o começo. Ao chegar a Damasco, sua missão se intensificou. O primeiro a ser ungido foi Azael. Elias encontrou-o em meio a um campo real, onde homens e mulheres trabalhavam sem saber da gravidade do que estava por vir. Quando ele se aproximou, Azael, intrigado com a solidão e determinação em seus olhos, disse: "Quem é este homem que vem na seca? Por que ele traz um destino em suas mãos?" "Sou Elias, profeta do Deus de Israel", respondeu ele com firmeza. "Você será rei sobre a Síria." A incredulidade preencheria o coração de Azael, mas a presença de Deus era palpável à sua volta. Elias explicou as razões da unção. Não eram apenas os destinos terrenos que se entrelaçavam, mas a vontade divina que moldava o futuro do povo. Elias viu em Azael a possibilidade de mudança, mesmo quando a natureza humana geralmente marchava em direção ao caos. Após ungir Azael,
Elias viajou até o reino de Israel, onde a corrupção envolvia os corações de seus líderes. Chegando a um lugar árido e solene, o profeta encontrou Jeú, descendente de Ninsi, descansando ao lado de seus homens. Jeú! Elias clamou, com voz firme e determinação. O Senhor te ordena que sejas rei sobre Israel. O jovem, surpreendido, apresentou ceticismo. As palavras de Elias eram mais do que um simples chamado, eram um eco da ordem divina. Elias impôs suas mãos sobre Jeú, e instantaneamente o poder do Senhor desceu como um fogo ardente. A palavra foi como um raio, perfurando o cinza da incerteza. Levante-se e prove que a palavra do Senhor é verdadeira. Você será o instrumento de justiça em Israel. Exclamou Elias, enquanto as estrelas pareciam tingir o céu de fogo à sua volta, um testemunho do que estava por vir. Mas o peso das revelações não se deteve ali. O Senhor já havia falado a Elias que, sob a liderança de Jeú, a filha de Jezabel e todos os adoradores de Baal enfrentariam seu destino. O coração de Elias se apertou ao pensar nas consequências que essa unção traria à nação, pois a justiça de Deus não seria apressada, mas exatamente no tempo divino, se manifestaria a ira contra a idolatria estabelecida. Ao completar sua missão, Elias sentiu dentro de si o som do sussurro que havia se tornado familiar. Deus estava em movimento. No entanto, uma sombra aterradora pairava sobre o futuro. Isto é apenas o começo, pensou Elias, angustiado, enquanto avistava a cidade de Jezreel ao longe. O que aconteceria quando a batalha da fé ocorresse em plena luz do dia? O povo finalmente se voltaria para Deus, ou ainda se manteria em cativeiro sob a mão enganadora de Baal? A pergunta reverberou em seu ser, e a esperança misturou-se com o temor. Em breve, as forças do céu e da terra colidiriam, e o desenrolar do plano soberano de Deus se revelaria não apenas em Israel, mas em todas as nações ao redor. A jornada de Elias apenas começava, e os ventos do destino estavam prontos para soprar. Mas o que ainda resta no coração do povo? A resposta, Senhor, está tão próxima, mas ainda inexplorada. Os pensamentos de Elias ecoavam em seus lábios. A batalha não estava apenas entre homens, mas também nas almas que tremiam sob a sombra da decisão. E agora, a espera por um sinal divino tornava-se cada vez mais insuportável. Elias percebeu que o impulso de sua missão não se limitava a ungir reis, mas se estendia à restauração da adoração verdadeira em Israel. Com o vento em seu rosto e a poeira sob seus pés, ele continuou sua jornada, mergulhando na intensidade de sua convocação. A estrada em direção a Jezreel lembrava da necessidade urgente de um avivamento no meio do povo, que ainda adorava ídolos. Enquanto se aproximava da cidade, uma sensação de expectativa tomou conta dele. Em sua mente, a profecia de Deus ecoava com clareza: um remanescente será salvo, e um novo dia nascerá. A luz da verdade divina parecia brilhar através da escuridão da apostasia que envolvia as tribos de Israel. Em Jezreel, as ruas estavam cheias de vida, mas Elias sabia que o coração do povo estava distante do Senhor. Ele se dirigiu ao templo central, onde a adoração a Baal fervilhava nos olhares e gestos dos adoradores. Uma multidão se aglomerava, e o som de cânticos a ídolos ressoava no ar, como um grito de rebelião contra o Deus verdadeiro. O espírito de Elias se revoltou, e ele, com um ardor inigualável, levantou os olhos ao céu. Ó Senhor dos exércitos, ouve o clamor de tua nação. Que venham os dias de justiça e verdade. Foi então que o Senhor falou ao seu coração, instruindo-o a convocar uma reunião em nome de sua glória. Elias, cheio de ousadia, subiu ao centro da cidade e bradou: povo de Israel! Até quando claudicareis entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. O eco de suas palavras era como um trovão que rompesse as nuvens de iniquidade. As palavras geraram uma onda de murmúrios entre a multidão, que se dividia entre o temor e a dúvida. Alguns olhares cúmplices se silenciaram, enquanto outros, tomados por ira, se insurgiram contra o profeta. Por que devemos prestar atenção a você, Elias? Onde estão as provas do seu Deus? Gritou um dos sacerdotes de Baal, o rosto marcado pela raiva. Um desafio formou-se no coração de Elias. Ele não temeria as ameaças que pairavam sobre ele.
Com determinação que só poderia vir do Senhor, ele propôs um concurso: reúna todos os profetas de Baal e os sacerdotes. Vamos oferecer sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os servos de Baal rapidamente aceitaram o desafio, convictos de que poderiam demonstrar a supremacia de seu Deus. A multidão, envolta em incerteza e curiosidade, começou a se aglomerar, as vozes ecoando promessas de um milagre. Elias sabia que a manifestação do poder de Deus se aproximava, e contendia com fervor em seu íntimo. Quando o dia se cerrou e o altar foi preparado, as primeiras horas da manhã se tornaram um campo de batalha espiritual. Os profetas de Baal clamaram, gritaram e dançaram ao redor do altar, mas nada aconteceu. O céu, aparentemente indiferente, não respondeu. Elias, por sua vez, presenciava o frágil show de poder dos ídolos e sentia o peso do silêncio na atmosfera. No entanto, estava ciente de que a hora do Senhor estava se aproximando. Com um olhar firme e um coração ardente, ele se preparou para invocar o nome do Deus verdadeiro. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, faze que seja conhecido hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, clamou Elias, elevando a voz e levantando as mãos ao céu. O fogo do Senhor não se faria tardar, e a resposta divina estava prestes a ser manifestada. Escuta minha oração e mostra a esta geração que ainda existe um Deus que responde, um Deus que salva. Diante dos olhos de todos, derrama teu fogo sobre este sacrifício e que as mentiras de Baal sejam reveladas. Assim, enquanto a tensão aumentava, o espírito de expectativa permeava a atmosfera. Todos estavam prestes a testemunhar então, não apenas um ato de juízo, mas um poderoso testemunho do plano soberano de Deus que começava a se desdobrar no meio do seu povo. A próxima chama que inflamaria a terra não era apenas fogo, mas o próprio poder da transformação divina que almejava resgatar o coração da nação perdida. À beira de uma vitória sobrenatural, não apenas a sorte de Elias estava em jogo, mas a certeza da aliança de Deus se aproximava silenciosamente. O sol se erguia lentamente, tingindo o céu de um vermelho intenso como o sangue, e a multidão se aglomerava, as vozes em frenesi enquanto os profetas de Baal exauridos ainda se esforçavam, gritando por seu Deus. No entanto, Elias, com um semblante sereno, observava cada movimento e cada palavra que saía de suas bocas. Ele podia sentir a palma da mão de Deus em sua vida, alinhando tudo para um desfecho glorioso. Deixa-os gritar! Pensou Elias, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele sabia que a fúria dos ídolos nada valia diante da majestade do Senhor. O ecoar das vozes de Baal tornou-se uma sinfonia de insensatez que lhe permitia reafirmar sua confiança em Deus. Após horas de clamor infrutífero, a exaustão se apoderava dos profetas de Baal. Cansados, alguns se jogaram ao chão, enquanto outros, ainda em estado de negação, começaram a ferir-se, acreditando que o derramamento de seu próprio sangue poderia provocar a ação de seu ídolo. Contudo, a terra estava em silêncio, e o céu, impassível. Elias, então, levantou-se, a determinação em seu coração acesa como um braseiro. Ele se aproximou do altar, agora coberto de frustração e esperanças despedaçadas. Sentindo a presença do Senhor, dizia a si mesmo em voz baixa: Ó Senhor, Tu és a rocha de Israel. Agora, que as coisas sejam feitas de acordo com a Tua vontade. Com passos firmes, Elias começou a preparar seu altar. Ele reuniu 12 pedras, conforme os 12 filhos de Jacó, e trouxe os elementos para o sacrifício. A multidão o observava perplexa, sem saber que, em sua ação, estava o primeiro passo para a manifestação do poder divino. Com habilidade e fé ardente, ele organizou o sacrifício sobre o altar e, em seguida, pediu que fizessem algo surpreendente: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o sacrifício e sobre o altar. Os rostos da multidão passaram da confusão à incredulidade. Água? No meio da seca que atormentava a terra? Mas Elias, em sua convicção, insistia. 3 vezes, aqueles cântaros foram preenchidos, até que o altar estava encharcado, e a valeta ao redor dele também transbordava. Com as mãos elevadas ao céu, seu chamado ecoou: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, responde-me. Uma tensão solene preenchia o ar, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração.
Ele sabia que a resposta viria para salvar não apenas sua vida, mas a nação de Israel. Para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes girar o coração deles de novo. No momento em que a última palavra ecoou em sua boca, o céu se abriu. Lábios de fogo desceram, e um relâmpago cruzou a terra. De repente, um fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras e até a água. A congregação, atônita, caiu de joelhos em reverência, exclamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias contemplava a cena, o poder de Deus manifestado, não apenas como um ato de juízo, mas como um resgate. Sabia que a voz do Senhor não se manifestava apenas naquele momento, mas prometia um futuro cheio de esperança. A transformação de um povo começava ali, e a palavra profética de um remanescente salvo já se desenhava no horizonte. Enquanto os israelitas se voltavam para o verdadeiro Deus, a presença do Senhor pairava e um novo vento soprava sobre as montanhas. Ele sabia que o clamor de sua alma não havia cessado, uma intercessão entre o céu e a terra, e enquanto Elias orava, uma visão iluminou seu espírito. Em meio à celebração, um novo desafio surgia. Mentre os profetas de Baal eram capturados e a idolatria expurgada, uma sombra obscura pairava sobre Jezabel, que não ficaria sem uma resposta a essa humilhação. Elias sentiu o peso da oposição se aproximando, como uma tempestade que se forma à distância. Diante do que estava por vir, um rumor de incerteza e temor começava a assaltar seu coração. O que virá a seguir para o servidor do Altíssimo? O fogo do Senhor não só traz salvação, mas também irá provocar a ira de quem governa nas trevas. E assim, surge a interrogação. Com a vitória vem a promessa, mas com a promessa vem também a provação. O plano soberano de Deus se revelará, e o dia do juízo se aproximava. O que ainda estava reservado para Elias em sua jornada de fé e serviço? Enquanto a multidão se erguia em louvor ao Senhor, os ecos de suas exclamações ainda reverberavam entre as montanhas. O ar estava carregado de fervor, mas também de inquietação. Elias, agora cercado por uma multidão que clamava pela rendição dos ídolos e pela volta ao Deus verdadeiro, começou a sentir o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. As palavras de Deus em Deuteronômio 30:19 ressoavam em seu espírito: Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Ele sabia que havia um coração a ser chamado, um futuro a ser moldado. Mas, ao mesmo tempo, a sombra de Jezabel havia se estendido. Chocada pela derrota dos profetas de Baal, ela tornou-se uma tempestade de fúria. Com ódio que ardia como brasa, enviou uma mensagem a Elias, um aviso que prometia sua própria destruição. Assim me façam os deuses, e ainda me acrescentem mais, se a alma de Elias não for como a de um deles, até amanhã, a esta hora. 1 Reis 19:02. A mensagem pairou no ar como um peso mortal, e o espírito de Elias já não se sentia seguro em meio àquele povo que agora clamava pela sua liderança. A alegria da vitória transformou-se rapidamente em um abismo de incertezas. Elias sentiu a solidão das montanhas no momento em que, a certeza de um Deus que havia respondido com fogo, agora se tornava uma visão turva através da tempestade que se aproximava. Com a determinação de um homem que viu a glória de Deus, mas agora temia a ira da rainha, Elias fugiu para o deserto. A sua caminhada pelo deserto foi marcada por um clamor interior, um diálogo profundo entre a essência de sua fé e o tormento do medo. O profeta se sentou debaixo de um zimbro, desejando que sua vida se encerrasse ali. Basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis 19:04. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Uma vez mais, ele se manifestou, enviando um anjo que o tocou, dizendo: Levanta-te e come, porque a jornada é demasiada longa para ti. 1 Reis 19:07. Ao comer e beber, Elias sentiu a vida retornando ao seu corpo cansado, uma graça que era mais do que suficiente. Ele levantou-se e, fortalecido pela comida celestial, caminhou 40 dias e 40 noites, chegando ao Monte Horebe, o monte de Deus. Na caverna, Elias buscava a presença do Senhor. As dúvidas e os medos pulsavam dentro dele, enquanto o vento forte, a terra tremendo e o fogo passam, mas Deus não estava neles.
Finalmente, após estes grandes fenômenos naturais, uma suave brisa soprou, e ali estava o Senhor. Elias cobriu o rosto, pois reconheceu que sua vida se entrelaçava com a própria essência de Deus. Que fazes aqui, Elias? Perguntou o Senhor. A pergunta era mais que um convite, era uma convocação para reavaliar sua missão e propósito. Elias chamou a Deus de Senhor dos Exércitos, afirmou suas angústias e revelações, mas a resposta do Senhor o reergueu. Vai, e volta pelo teu caminho. 1 Reis 19h15. Deus tinha um plano soberano a ser revelado, um próximo passo que faria ecoar em toda a nação nas gerações futuras. Antes de desferir a espada da condenação, ele estava prestes a restaurar um profeta e a levantar uma nova geração. Enquanto os ventos mudavam, um novo desafio pairava no horizonte. O que Deus planejava com a nova direção que daria a Elias? As promessas de um futuro glorioso se desenhavam, trazendo consigo a urgência de um novo desdobramento na história de Israel. E assim, a interrogação permanecia: qual era o propósito divino que ainda aguardava Elias? Elias levantou-se da caverna, a brisa suave ainda envolvendo, como um abraço divino. A resposta do Senhor ecoava em sua mente, um comando simples, porém profundo: vai, e volta pelo teu caminho. Ele respirou fundo, os ecos da sua missão se entrelaçando nas promessas que Deus havia feito a Israel. Decidido a ouvir e obedecer, tomou a senda que o levaria de volta. Enquanto caminhava, seu coração ardia com perguntas. A mensagem da rainha Jezabel ainda atormentava seu espírito. Como poderia um homem, mesmo escolhido por Deus, enfrentar tal fúria? Seu olhar se perdia entre as colinas e o horizonte, contemplando o futuro incerto de uma nação. Ao chegar a um lugar conhecido como Abel-Meole, recebeu a instrução de ungir Azael como rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei sobre Israel. 1 Reis 19h16. Cada palavra de Deus trazia um peso que ele sabia ser significativo. Era um passo não apenas para a restauração espiritual, mas uma intervenção direta em um reino mergulhado na idolatria. Com a unção de Azael e Jeú, um novo ciclo de liderança se formava. Mas o que dizia o Senhor sobre Eliú? E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meole, ungirás para profeta em teu lugar. 1 Reis 19h16. A escolha de Eliseu como seu sucessor foi como um raio de luz em meio à escuridão. Através de Eliseu, Deus não apenas restauraria o coração dos israelitas, mas também reafirmaria sua aliança com eles. O peso das responsabilidades se intensificou. O chamado de Deus era algo mais do que uma simples ordem, era um convite ao sacrifício, uma vida dedicada a serviço divino. Enquanto Elias se aproximava da cidade onde Eliseu tinha suas atividades agrícolas, ele vislumbrou um jovem arando a terra. Era um momento de revelação. Ele se lembrou de quando também foi chamado para servir. Cada passo da jornada de Eliseu seria um reflexo da luta e milagre que Deus estava prestes a realizar através dele. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre ele seu manto. Neste gesto simbólico, não apenas um oi, mas a transferência de um chamado e uma nova unção. Eliseu, reconhecendo instantaneamente sua vocação, disse: deixa-me, peço-te, beijar meu pai e minha mãe, e depois te seguirei. 1 Reis 19h20. Elias assentiu, permitindo-lhe honrar sua família antes de entrar no caminho do profetismo, um caminho que traria transformação e, inevitavelmente, provações. Enquanto Eliseu se despedia, Elias refletiu sobre a profundidade dessa ação. Sabia que viriam tempos difíceis, mas também sabia que a luz de Deus sempre prevaleceria sobre a escuridão. A perspectiva de um futuro de milagres e poder era palpável e, naquele instante, não apenas Eliseu, mas todo Israel, começavam a sentir a agitação de um novo tempo. Porém, o véu do perigo nunca se afastava completamente. Jezabel, sabendo que Elias havia retornado e reconhecendo a profecia sobre a ascensão de novos líderes, moldaria sua estratégia. O que a rainha traria para os novos planos de Deus? E como as promessas divinas nesta nova fase da nação se executariam em meio à sua ira? A batalha estava longe de acabar, e o destino de Elias e Eliseu se tornava cada vez mais entrelaçado, com o propósito de Deus ressoando em cada ação. Um novo capítulo se iniciava para Israel, no entanto,
uma pergunta angustiante pairava sobre o horizonte: qual seria o custo da fidelidade a Deus em tempos de feroz oposição? A resposta ainda estava por vir, em meio a um campo de promessas submersas na glória de Deus. Elias e Eliseu partiram juntos em direção a uma nova era, onde promessas de Deus pairavam no ar como uma brisa fresca após a tempestade. Enquanto caminhavam, a paisagem ao redor era um retrato da angustiante incerteza que se abatia sobre Israel. A presença de Jezabel, com sua sedução e fúria, enchia o campo de uma opressão quase palpável, mas a determinação de Elias e a fervorosa devoção de Eliseu iluminavam o caminho. Prepare-se, Eliseu, advertiu Elias, a voz grave ressoando entre as colinas. O que está por vir não será fácil. O Senhor nos chamou não para a tranquilidade, mas para a destruição e restauração. Eliseu, animado e cheio de zelo, respondeu: estou pronto. O Deus de Israel é meu auxílio. E assim, eles continuaram sua jornada, as palavras do Senhor ecoando em seus corações. Enquanto avançavam, chegaram a uma cidade que pulsava com a idolatria de Baal. As imagens esculpidas e os altares construídos nos montes eram um testemunho da infidelidade de Israel. O estigma da corrupção do povo e a influência de Jezabel estavam sucedendo, uma perversa maré de apostasia que ameaçava submergir a nação. Vamos sobrepor a luz à escuridão, declarou Elias em um momento de fervor. A imagem de seu antigo confronto com os profetas de Baal voltou à sua mente como um filme, um tempo em que ele desafiou 450 homens em nome do Senhor, demonstrando que o Deus de Israel era verdadeiro. E ali estava ele, mais uma vez, diante de um povo que precisava de milagres e da verdade. Mestre, o que faremos? Questionou Eliseu, sua fé fervendo como fogo incandescente. Seremos instrumentos nas mãos de Deus, respondeu Elias. Mas saiba que os caminhos do Senhor são profundos e misteriosos. Provações virão para testar o coração do povo e a nossa própria fidelidade. Então, o Senhor falou a Elias: vai até o Monte Carmelo e aguarda. A presença do Senhor aparecerá. E eu mostrarei os meus sinais e maravilhas. Elias voltou-se para Eliseu e, com fervor, disse: temos de nos preparar para um encontro com o Todo-Poderoso. Há algo chegando, um sinal de sua majestade que irá abalar a terra. Enquanto escalavam o monte, um peso espiritual pairava no ar. A atmosfera estava carregada de expectativa. O próprio céu parecia inclinar-se sobre eles, contemplando o que estava por acontecer. Elias parou e prostrou-se, um gesto de profunda reverência. Assim que chegaram ao cume, a formação de nuvens carregadas tomou forma diante deles. Um vento impetuoso começou a soprar, e o som de trovão reverberou nas montanhas. Eliseu observou, seus olhos arregalados com a expectativa do sobrenatural que estava prestes a se revelar, um toque manifesto da grandeza divina. Você está pronto, Eliseu? Elias perguntou, sua voz mesclada com o som do vento. Estou, pai. Respondeu Eliseu, seu coração ardendo por saber que Deus iria fazer algo notável. Elias então levantou suas mãos ao céu, clamando: ó Senhor, que a tua vontade seja feita. Que o fogo e o céu se abram. Ao mesmo tempo, um raio iluminou a escuridão, e uma voz como muitas águas falou: Elias, Eliseu, escutem. Meu povo ouvirá os sinais e se voltará para mim. O clima místico da revelação fez os corações de ambos pulsarem incontrolavelmente. Nas montanhas, as palavras se transformaram em promessas, e a verdade se assentou na terra como uma semente esperando para germinar. A visão de um povo devoto a Deus dançava diante de seus olhos. Mas então, à distância, uma sombra se formou. Uma deturpada imagem de Jezabel surgiria. Seu plano maligno para silenciar os profetas estava prestes a ser executado. Os novos líderes que Deus levantaria seriam alvo de sua ira. O que seria necessário para enfrentar a rainha e suas artimanhas? Que armas utilizaria Elias, e como Eliseu se prepararia para o chamado que ainda não entendia por completo? Estes questionamentos ressoavam não apenas em seus corações, mas na história eterna de uma nação. As promessas de avivamento estavam no horizonte, mas o preço da resistência seria pesado. O que estaria armazenado para aqueles que se levantassem em defesa da verdade?
A paz de Deus seria suficiente diante da tempestade incontrolável que se aproximava. E assim, enquanto sombras dançavam ao nível do chão, a resposta silenciosa de Deus ecoava por todo lugar: um novo caminho se abrirá, e o seu plano, mesmo nas trevas, será cumprido. Enquanto a escuridão envolvia a paisagem, Elias e Eliseu permaneceram em adoração no cume do Monte Carmelo. O vento ainda uivava, e os ecos do trovão ressoavam como um lembrete da majestade de Deus. As palavras divinas que haviam ecoado em seus corações não podiam ser ignoradas. Elias, ainda de joelhos, olhou para seu discípulo e, com um olhar profundo, disse: O Senhor revelou a verdade que poucos entendem. A fé não é apenas uma certeza em tempos de luz, mas uma força que resiste nas trevas. Eliseu, impressionado, sentiu a importância do que estava diante dele. O peso da responsabilidade tinha se tornado real. Como poderia um homem, comum entre os israelitas, trazer restauração a um povo tão cercado pelo pecado? Com isso em mente, ele se aproximou de Elias, clamando: A força do Senhor está conosco. Ele nos permitirá enfrentar até mesmo Jezabel e seus profetas. Sim, Eliseu, o poder de Deus é a nossa armadura, respondeu Elias, levantando-se. Mas lembre-se, nós não lutamos apenas com espada e escudo. Nossas armas são a oração e a proclamação da verdade. É o que Deus deseja que façamos. Devemos estar prontos para o que vem pela frente, mesmo que pareça impossível. Sua atenção foi rapidamente desviado quando um estrondo profundo cortou o ar e um relâmpago partiu as nuvens. Eliseu se encolheu, a iminente presença de Deus uma recordação vívida em sua mente. Ao mesmo tempo, os olhares dos dois homens se voltaram para o horizonte, onde as nuvens negras se acumulavam pesadamente, como uma sinistra advertência dos dias que estavam por vir. Vejam! Gritou Elias, apontando para a cidade abaixo. Um grupo de homens se agitava, gritos e alvoroço se espalhavam como chamas. Os profetas de Baal, incitados por Jezabel, estão a caminho para nos encontrar. Precisamos nos preparar. A intensidade na expressão de Elias fez o coração de Eliseu acelerar. O que vinham a enfrentar não era apenas uma batalha física, mas uma guerra espiritual pelos destinos das almas israelitas. Os dois profetas passaram a descer rapidamente o monte, pois a ordem do Senhor pulsava em seus corações: um confronto era inevitável e Deus não os abandonaria. Ao chegarem à cidade, a cena que encontrou era caótica. O povo se reunia em torno dos altares profanados, adorando ídolos que não podiam ouvir nem responder. Elias, com fé na boca e convicção no coração, levantou-se diante da multidão e declarou em alta voz: Ó povo de Israel, até quando vocês cocheirão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam a Baal. Onde está a sua confiança? As palavras penetraram na multidão e, em um momento de graça, muitos pararam para ouvir. Mas no fundo, a sombra de Jezabel se aproximava, e sua cólera poderia desabar sobre o profeta. Um temor se apoderou do coração do jovem Eliseu. Como poderiam enfrentar a ira da rainha? No entanto, um murmúrio começou a surgir entre a multidão, com muitos se perguntando se o verdadeiro Deus de Israel ainda estava vivo. Elias, percebendo a oportunidade, clamou: Tragam os bois para o sacrifício. Eu confrontarei os profetas de Baal neste dia de julgamento. Enquanto isso, a presença obscura de Jezabel se movia através das ruas, e seu plano maligno se entrelaçava com a feitiçaria e a manipulação. As vozes de Elias e Eliseu ecoavam, mas a rainha preparava seu ataque. O momento de confrontar a vida e a morte estava prestes a ser revelado. O povo começava a ver a luz, mas a luta que se aproximava seria implacável. Que grandeza emergiria do fogo da prova! E se a rainha, em toda a sua força, pusesse em risco o que Deus estava prestes a realizar? Enquanto a tensão aumentava, uma promessa estava prestes a se manifestar. O plano soberano do Senhor não estava apenas para restaurar, mas também para trazer juízo sobre aqueles que se levantaram contra ele. Assim, a pergunta tremulava no ar: quem se levantará para o Senhor neste dia? Elias enfrentou a multidão com o coração pulsando em fervor, o peso da responsabilidade pairando em seus ombros. As vozes dos adoradores de Baal reverberavam ao seu redor,
e o espírito maligno de Jezabel se escondia nas sombras, observando atentamente cada movimento do profeta de Israel. Era um confronto de fé, um embate entre o Deus verdadeiro e ídolos que não tinham poder. Façam agora a preparação para o sacrifício, ordenou Elias, com a força de um homem que sabia que o futuro de uma nação estava em jogo. Os israelitas, perplexos, começaram a obedecer. Enquanto o altar era erguido, um murmúrio de expectativa crescia na multidão. Elias chamou os profetas de Baal: escolham um boi para o sacrifício e preparem-no, mas não coloquem fogo debaixo dele. Eu também prepararei outro boi, em seguida, clamoraremos ao nosso Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. 1 Reis 18h24. Os profetas de Baal, confiantes de que seu Deus não os abandonaria, aceitaram o desafio, orgulhosos em sua adoração. Com gritos e danças de frenesim, clamaram pela ajuda de Baal, cortando seus próprios braços, acreditando que tal sacrifício traria a atenção de seu ídolo. O tempo passou, e os sons de sua decepção tornaram-se um eco irônico aos ouvidos de Elias. Gritem mais alto! Elias os provocou, sua voz carregando um riso sutil. Talvez Baal esteja meditando ou dormindo, ou mesmo em viagem. As zombarias do profeta reverberavam como uma canção de vitória sobre a incredulidade. Mas, à medida que as horas se arrastavam, a sensação de poder de Baal se dissipava, deixando os profetas exaustos e desesperados. Elias, então, dirigiu-se ao altar que ele havia levantado. Com 12 pedras, de acordo com as tribos de Israel, ele não apenas construía um altar, mas um testemunho ao pacto de Deus com seu povo. Ele arranjou a lenha e preparou o boi, umedecendo o altar completamente, para que não houvesse dúvida da grandeza do milagre que estava prestes a acontecer. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre o altar, ordenou. Quando a água escorreu, formando um poço ao redor do altar, a incredulidade palpável entre os israelitas aumentou. Como poderiam esperar que um Deus que todo o povo desconhecia e que havia sido relegado a um canto esquecível da vida voltasse a manifestar-se diante de um ato tão ousado? Enquanto a aridez da terra testemunhava a devoção do profeta, Elias se postou em pé, levantando suas mãos ao céu: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faze que hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. 1 Reis 18h36. Sua oração fervorosa era uma súplica por revelação e por fé renovada, não apenas para si mesmo, mas para todo o povo. Responde-me, Senhor, e mostra que tu és Deus. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, fizeste girar o coração deles de novo. Clamou. Ao terminar essa oração, o poder que estava presente era quase tangível, um peso de expectativa que preenchia o ar. E então, em um momento que parecia exagerado para a realidade, aconteceu. Um fogo desceu do céu, e a multidão estremeceu. Não só consumiu o sacrifício, como as pedras e a água ao redor do altar, demonstrando a sublime glória de Deus. O trovão pareceu ficar em silêncio, e os olhos dos israelitas se arregalaram em assombro. Era um milagre que não podia ser negado. Ó Senhor! O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Exclamou a multidão, caindo em adoração. E ao ver a derrota dos profetas de Baal, Elias sentiu o ardor da vitória. Contudo, a realização das promessas de Deus não descobriria apenas a glória, também revelaria a sombra da ira de Jezabel que se aproximava rapidamente. A rainha, furiosa e determinada a manter seu controle, não deixaria que um ato tão poderoso de Deus permanecesse impune. Enquanto os profetas de Baal eram capturados e conduzidos para um julgamento, o alerta no coração de Elias aumentava. Ele sabia que a ira de Jezabel responderia com veneno, e a sombra da morte cobriria a terra outra vez. Mas ele também sentia que um novo avivamento se desenhava no horizonte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, disse Elias, um eco de preocupação no fundo de sua voz. Um profeta caído pode se levantar, mas um povo que se desvia do Senhor é uma sombra mais profunda. Elias se virou para Eliseu, que o observava com fervor, em meio à adoração da multidão. Estamos apenas começando, Eliseu. Este é um chamado para restaurar a verdade em Israel, mas será uma jornada marcada pelo conflito. Nesse momento,
uma revelação aterradora surgiu em seu espírito, como uma premonição. O plano soberano de Deus estava em ação, mas a intercessão e a valentia se tornariam essenciais. Poderia a fé dos crentes se ampliar diante da fúria de Jezabel, ou seria preciso um tempo de provação que testaria cada coração? Nas profundezas do deserto espiritual onde o clamor pelo verdadeiro Deus ecoava, uma nova batalha estava prestes a se desenrolar. E, assim, ficou a certeza, a luz estava prestes a ser enfrentada pela escuridão, e a resposta estaria nas mãos de Deus, revelando o que ainda estava para se cumprir na história sagrada de Israel.